Olá, boa noite, amigos empreendedores. Estamos aqui, Organiza Podcast, para mais um episódio incrível. E como sempre, estamos aqui, o trio Organiza. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, estamos super felizes, né? Mais um ano nós estamos finalizando, mas o coração e a mente cheia de projetos e expectativas, né? E você aí do outro lado, como está a sua expectativa para o novo ano, né? Como tem finalizado 2025? Eita, é isso aí, gente. Grandes expectativas, né, para 2026. Exatamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as confusões que acabam atrapalhando, né, a sua empresa de crescer, de realmente chegar àquele lugar que você quer. E que esse podcast possa ser uma avaliação de tudo aquilo que foi o ano, para que no próximo você possa crescer. Né? Vai ter muito conteúdo, você vai aprender muito. Compartilha isso com um outro empresário que você conhece, que está aí precisando fazer uma avaliação da sua empresa, não sabe talvez por onde começar, porque tem muito conteúdo hoje, né, gente? Muito, gente. Estamos abastecidas, né? Exatamente. E eu acho que a primeira confusão aí é a questão das crenças, né? Existem muitas crenças que nós carregamos e que acabam trazendo uma certa confusão para o nosso negócio. E a primeira crença é que a minha empresa sou eu. Né? Eu acho que separar. Eu sou eu, a minha empresa é o meu negócio. Né? Mas eu acho que a pessoa esquece que ela trabalha como. Exato. Ela não é aquela empresa. E isso gera uma confusão tanto no financeiro, quanto na gestão, em tudo, né? Exatamente, gente. E assim, esse é um ponto que realmente, quando você percebe que, inclusive, quando a empresa está tendo um problema financeiro, normalmente esse problema financeiro ele parte exatamente dessa confusão ali de CPF e CNPJ. Porque realmente o empreendedor ele não consegue separar as duas coisas e muitas vezes está tirando ali, sugando a empresa, né? Todo aquele lucro, tudo aquilo que a empresa poderia estar se desenvolvendo, o CPF está entrando ali no espaço, né? Exatamente. Então, apesar, né, quando a gente fala ali do marketing, né, que você tem que dar a sua marca para a empresa, isso é verdade, mas na questão financeira é preciso separar, né? E até mesmo na questão do tempo, né? Um tempo para o serviço, um tempo para a família. Nós falamos isso nos outros podcasts, que a gente precisa entender, a gente quer ter alguém, né? Eu lembro que a Gi falou sobre isso. Eu quero alguém do meu lado para comemorar comigo. Só que eu tô tá tão confuso ali, eu e a empresa, qual é o tempo, qual é o financeiro, que eu acabo perdendo essa pessoa no meio do caminho. Então, realmente, eu consegui separar o que é meu e o que é a empresa é essencial. É a primeira confusão que eu preciso desfazer, né? E isso é interessante, né? Porque a pessoa física, ela tem o CPF e a pessoa jurídica tem o CNPJ. Muito bom. Então, já são dois números distintos. Juridicamente, elas são pessoas distintas, até porque, para a dívida da empresa alcançar o patrimônio da pessoa física, existe um caminho, né? Hoje, dependendo do processo, existe um incidente que chama incidente de desconstituição da pessoa jurídica. Você desconstitui ela, despersonifica ela para alcançar a pessoa física. Não é automático. A dívida da minha empresa não automaticamente cai ali na minha conta. Salvo se é MEI, às vezes se confunde um pouco. Mas uma empresa, isso não é. Tem um processo, tem um incidente jurídico. E, às vezes, a gente confunde ali, no dia a dia. Né? A conta é a mesma, a dívida mistura. Cartão, né? Cartão de crédito pessoal pago com a conta da empresa, compra de fornecedor com a minha conta pessoal, e aí vira um balaio de gato. Exatamente. Né? Não, e acontece a confusão, porque aí se eu não tenho, né, a minha mentalidade financeira, ela já é aquela bagunça, eu gasto desordenadamente. Aí o meu CPF, ele vai entrar ali em confusão, e essa confusão vai passar para a empresa, gerando uma bola de neve aí, né? Então, isso é um grande problema. E é interessante que a Idailda falou, porque juridicamente já é diferente.
E a gente precisa separar, né? E uma dica para a gente não ficar só, né, no campo do conhecimento é faça realmente uma planilha. Se você ainda é uma empresa pequena e precisa fazer retiradas pequenas, Muito bom. anote essas retiradas até chegar no valor lá que você determinou. Eu sei que muitas vezes para alguns é difícil fazer isso, mas vá fazendo aos pouquinhos. Ó, eu tirei 100, eu tirei 1.000, eu tirei 5.000, porque isso vai te ajudar. E aos poucos você vai conseguir se desvencilhar. E a organização, eu acho que a organização financeira do CPF, se você sabe onde você está gastando, como é que está o seu cartão no CPF, vai facilitar para separar da empresa. Exato. Porque já vai te trazer um norte de quanto que tu precisa ali no CPF. E aí tu vai tirar só aquilo da empresa para a empresa poder crescer e ela conseguir ter também como investir nela mesma. Sim. Senão ela não tem como, né? Exato. Interessante que isso é uma via de mão dupla. Karen falando e eu pensando aqui em casos práticos que eu já vivi. Sim. Eu já vi muito caso de CPF afundar o CNPJ e também já vi CNPJ que foi mal administrado destruir um CPF. Como? Olha. Às vezes, um CNPJ tem 3 sócios. E, de repente, ali na gestão, um deles está misturando tudo, está ali fazendo vários negócios indevidos, se perdendo na contabilidade. E aí a empresa se endivida. Em um dado momento, o juiz vai lá e desconstitui a pessoa jurídica. Quando que isso acontece? Quando vê que há fraude, quando vê que há sonegação, quando vê que há uma confusão patrimonial. Sim. Até isso. Quando o juiz percebe que a conta está misturando, a dívida da empresa começa a alcançar os sócios. Aí alcança o sócio, que foi o causador, mas às vezes tem um sócio inocente. Sim. E eu já tive um cliente que ele teve a casa dele penhorada, porque o juiz, a parte entrou com esse incidente, o juiz desconstituiu e alcançou o patrimônio dos sócios. O desorganizado já não tinha nada, não tinha o que alcançar. E o organizado, ele tinha uma casa. Logicamente que a casa, quando ela é bem único, bem de família, Sim. ele é empenhorável pela Constituição Federal, depois a gente liberou a casa. Mas imagina você dormir alguns meses até que sua casa seja de fato liberada. Né? Sim. Então, Sim. o CPF mal administrado pode fechar uma empresa, e uma empresa que ela acaba se confundindo e mal administrada também Sim. pode destruir um CPF. E aí a importância, 2 gestões, né? Sim. A minha gestão Exatamente. pessoa física e a minha gestão pessoa jurídica. Sim. E responsabilidade e maturidade nas duas. Sim. Né? Então, é para esse Exatamente. lugar que a Organiza pretende levar, né, os nossos empresários, as pessoas que têm nos acompanhado, porque isso é importante demais, né? Exato. Como que é importante, né? E uma das outras confusões também que a gente percebe muito, né, dentro do empreendedor é realmente ele começar com essa mentalidade dele entender que o CPF é diferente do CNPJ, né? E a partir daí também ele começar a separar o que é faturamento e o que é lucro, né? Porque o empreendedor, ele muitas vezes ele entende que tudo que faturou, tudo que entrou na conta, então é meu lucro. Então eu já posso sair, já posso gastar. Uhul, né? Entrou X esse mês, nossa, lucrei, deixa eu, né? Já colocar para o meu, vou aumentar meu Prolabore, né? Sim. Eu vou aumentar minha retirada. E a verdade é que não. O faturamento que entra na empresa, ele vai passar ainda por um filtro. Então, ainda vai sair ali despesas fixas, despesas variáveis, vai sair todo o levantamento que precisa ser feito para depois, sim, ter o lucro líquido. E aí a gente vai avaliar a margem, né, de lucro líquido para entender precificação, para realmente entender se o produto que está sendo vendido realmente está gerando lucro. Porque o empreendedor ele acaba caindo muito naquela fantasia, né, de que caiu na conta o giro de caixa, né? Então, o giro de caixa é grande, então eu devo estar, nossa, eu estou milionário. Só que não, né? Exatamente. E isso é um grande problema, né? Porque Sim. eu vejo muitos ali, eles acham que eles têm um grande giro de dinheiro, porque o que eles trabalham, por exemplo, um construtor, né? Ele entra muito dinheiro ali. Só que o Sim. problema é que ele gasta muito dinheiro. Exato. Porque muitos construtores, eles compram todo o material, eles fazem tudo, né? Isso. E a pessoa não se liga que ela tá... O dinheiro que entra, né? E ele vai sair.
o que Exato. fica realmente é muito diferente. E aí ele começa a gastar mais do que ele do que ele precisa. precisa. Porque a gente tem que entender que todo negócio ele precisa ter um custo. Por quê? Porque você vai precisar comprar matéria-prima. Se é um construtor, ele vai precisar comprar todo, né, o material ali. Vai adquirir um terreno, vai, né, enfim, se é uma construtora, né, que adquire um terreno, vai comprar o material de construção, vai pagar a mão de obra, tudo isso. Então, quando ele vende uma casa, o lucro não é o valor da casa cheio que ele vendeu. Mas ele vai ter que tirar o custo, vai ter que tirar tudo que precisa tirar, e depois só o lucro líquido é que realmente é dele. E que, na verdade, nem é todo lucro líquido, né? Porque aí ele já fica desesperado. É aquela questão, eu preciso gastar, eu pego Exato, todo o lucro né? líquido e deixo a empresa zerada. Isso. Isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar, né? E aí precisa da organização do CPF de novo. Sim. O meu CPF precisa estar organizado para que eu não tire todo o lucro líquido e consuma ele Sim. todinho, Porque né? o lucro, na verdade, ele é da empresa. Né? A empresa está lucrando. Então, assim, a gente tem uma brincadeira, né? Que se a sua empresa ela é milionária, então o CPF ele é rico. Então, se a sua empresa ela é bilionária, ok, então o seu CPF pode ser milionário. Porque, assim, a empresa ela sempre tem que estar um passo à frente do CPF. Então, se você teve um lucro bom, a empresa lucrou. Mas ainda vai precisar fazer uma análise de reinvestimento desse valor. Né, de o que vai ser feito com esse lucro, porque se você tem um planejamento de crescimento, esse lucro que está aumentando, não necessariamente ele está sobrando, porque, na verdade, ele vai ser reinvestido em algo, ele vai partir de um ponto de expansão, de crescimento, ou de uma linha de investimentos, para uma carteira, né, de investimentos, mas tudo isso está paralelo ao CPF. Então, o CPF já foi definido lá no comecinho pro Labore. E que para aumentar esse Prolabore ainda vem uma análise financeira de meses. Não é um pico de um mês de um faturamento mais alto, eu já vou aumentar meu Prolabore. Exatamente. É entender que existem os meses que são bons e aqueles que não são tão bons, né? Existem negócios que são cíclicos. Sim. E aí, às vezes, a pessoa se empolga ali, nossa, é 2, 3 meses que está subindo. Mas calma aí, gente, tem aquele ciclo de baixa. Vem a maré baixa, né? E tu tem que estar preparado para isso, né? E isso é uma mudança de mentalidade também. Muito Porque grande. vem o dinheiro, a pessoa quer gastar. Ah, não, é agora, eu vou gastar tudo. E esquece de ter aquela reserva de emergência para conseguir bom. se manter quando o ciclo for ruim. Porque o ciclo ruim vai chegar, gente, isso é verdade. Tem períodos de alta e tem períodos de baixa. No investimento, na vida financeira, Tudo. no CPF também, né? Exato. Surgem os imprevistos Sim. e a gente precisa se preparar para isso. E sabe o que na prática eu visualizo muito, às vezes, a empresa ela tem ali um momento ruim, né, difícil, e ela não tem uma reserva de emergência. Ela é uma empresa que operava, mesmo sendo variável, o empresário não guardou, né, não guardou nada, e aí ela tem um período difícil. Aí ela começa a mexer na precificação. Porque Olha ela só. está desesperada, ela precisa de ter algum dinheiro. E aí ela começa a orçar serviços ou produtos por menos do que deveria, porque ela quer se concorrer no mercado e ela precisa de um capital. E eu já vi empresas, e eu vivi isso às vezes na prática com alguns clientes, o que acontecia? Aquela obra, ela teria que cobrar R$500 mil, mas eu estou tão desesperado que eu vou fazer 300 mil, porque eu vou respirar meu caixa. Só que aí o custo efetivo da obra é 400 mil. Pensa bem. Então, você fechou um negócio para dever 100 mil, com a ilusão de que entrou 300 mil esse mês, porque eu estou com a corda no pescoço. Sim. Então, toda vez que vem um período de crise, se a empresa não está estruturada e não tem uma reserva de emergência, ela corre o risco de mexer na precificação. E se é uma empresa que participa de licitação, ela vai lá e vai ganhar a licitação, porque aí ela vai colocar um valor Meu totalmente fora do mercado. Se ela está sendo licitada em uma prefeitura, a prefeitura, uau! O que? Essa obra aqui vale 500 mil? Ótimo, 100 né? mil, fecho, ganhou. E ela ainda fala, ganhei licitação. E aí? Aí vem algo para ela que fecha ela. Ganhei um Porque prejuízo ela não por vai mês. ter. Exatamente, é o prejuízo. Ela não vai ter condição de pagar os encargos dos funcionários. Ela não tem, porque toda obra, produto, serviço tem um custo efetivo. Né? E no desespero, às vezes, a gente... Né? Então, isso é muito preocupante. E é né? aquela visão que a Gi falou, né? De achar que todo o dinheiro que entra, nossa, entrou. Eu tenho dinheiro, é lucro.
Não, eu não preciso fazer mais, parece que eu não preciso pagar mais nada. Esqueci tudo, só entrou o dinheiro ali, é isso que eu quero. E eu acho que isso tem que analisar a atividade, né? Porque tem atividade que movimenta pouco dinheiro, mas 90% do que movimenta é lucro. E tem atividade que movimenta milhões e às vezes não tem nem lucro. Opera no vermelho. Exatamente. Então, eu acho que varia de uma atividade para outra, né, Gi? Exatamente isso. E isso precisa muito cair dentro da precificação, né? E realmente entender ali, dentro do seu produto, da precificação, depois do seu fluxo de caixa, entender realmente o que dentro do negócio é lucro líquido. Então, tudo vai começar lá no comecinho da empresa. Você já definiu sua precificação, você já entendeu o seu produto, né, o seu fornecedor, o seu produto base ali que você precisa para o seu negócio. Aí você vai montar a precificação, você vai colocar para venda, aí você vai montar o seu fluxo de caixa, você já definiu o seu prolabore, já tem as despesas todas certinhas. Aí sim, você vai partir para uma margem líquida do seu lucro. E a partir dessa margem líquida, assim, vai sair um novo planejamento estratégico. Porque uma coisa é o negócio estar funcional, né? E outra coisa é analisar o crescimento desse negócio. Porque, engraçado, a gente está falando aqui das marés, né? E, realmente, o negócio, o mundo empresarial, ele funciona exatamente como as estações. Então, tem o inverno, tem o outono, tem a primavera, tem o verão. E a gestão, ela realmente entra dentro desse processo para poder preparar o empreendedor para os dias de inverno. Então, lá é como a passagem da formiga, né? Isso. Que realmente a gente precisa aprender com as formigas. A gente precisa aprender que num negócio tem o dia bom, mas vai chegar o inverno. Então, não só a gestão financeira, mas aí entra também uma gestão de processos, que vai controlar um estoque, saídas e tudo mais, para poder mandar informações para o seu financeiro. Porque para um dono, um empreendedor, ele conseguir tomar uma decisão segura do negócio, ele precisa ter base em dados confiáveis. Então, se os dados não são confiáveis, a estratégia, o resultado, às vezes você chega numa empresa, né, cara, e chega lá, tem um sistema de financeiro. Aí você fala, nossa, tem um sistema de financeiro, que legal, né? Só que quando você vai avaliar profundamente, aquele sistema, ele está mascarado, porque não está tudo lançado ali. Então, você não pode tomar decisão nenhuma. Você não sabe realmente se a empresa está indo bem ou se a empresa realmente está indo mal, porque os dados não são reais. Então, tem uma base dentro da gestão que é realmente a base de dados precisa ser confiável. Exatamente. E existem vários, né, uma confusão aí, porque tem várias torneiras abertas, vários buracos aí, que o dinheiro está indo. Isso. E que não se percebe. E às vezes podem ser coisas simples, como a gasolina, a luz, né? Aqueles, não, mas não anotei, eu fui ali de carro, voltei. Só que quantas vezes eu vou de carro, volto, vou de carro, né? A empresa entrega. Não, eu faço a entrega. Mas a gasolina não tem, a manutenção do carro não precisa entrar também, né? E aí vai indo o dinheiro ali e fica mascarado. Aí, tipo assim, nossa, mas o que aconteceu? Porque o meu lucro é todo esse valor que está aí. Mas, na prática, esse dinheiro sumiu. Isso. Às vezes, quando eles pensam em precificação, eles pensam simplesmente em o custo da matéria-prima. Eu vou vender essa xícara, né? Então a matéria-prima vai ser, eu vou só colocar o slogan aqui, né? Então vai ser só o valor da xícara base. E não, né? Na verdade, já tem o custo do local, tem todo um levantamento, o transporte, a logística, vai mandar pelo correio, quem vai ficar com esse custo desse frete. É todo um conjunto, né, de coisas. E, realmente, essas confusões que parecem tão pequenininhas, mas são as raposinhas, né? Exatamente. Que estão ali roubando o seu lucro, empreendedor. Então, vamos achar essas raposinhas, né? Já estamos colocando um monte aqui, já vai listando aí as suas, né? Já vai tentando buscar na mente qual que tá, por onde está indo o dinheiro que não está sendo visto, né? Sim. E eu acho que quando a gente coloca no papel, dá um susto. Tanto quando a gente coloca todos os gastos pessoais ou todos os gastos da empresa, né, o custo ali, isso gera um desconforto. E talvez por isso a gente queira fugir disso. É melhor eu não saber. Não. Ou a gente espera um dia, né? Quando eu receber um valor muito alto, eu vou colocar tudo em ordem. Porque é um desconforto. Sim. Só que é um desconforto que é necessário. Quando eu descubro a confusão inteira, eu consigo traçar estratégias para passar por tudo isso. Sim. E até no deserto, a gente passa,
conseguindo Exato. lucro, conseguindo Exato. ter um crescimento. Porque a gente pensa assim, então tá bom, minha empresa vai crescer e ela vai parar de crescer, ela vai... Não, talvez ela vai continuar crescendo se tiver uma estratégia, Exato. se você permitir anotar essa confusão toda, botar na mesa, para trazer clareza para isso, né? Exato. E muitas vezes é necessário alguém de fora. Você não vai conseguir enxergar isso. Você precisa pedir para um profissional te ajudar nisso. Exato. Tanto no CPF, quanto na questão da empresa. Porque Exato. o profissional ele já está treinado, ele já vai começar a buscar, não, mas peraí, essa conta não fechou. Não, mas aqui não está. E aí vão surgindo, né, as questões para a gente conseguir organizar. Exatamente. Inclusive, normalmente, quando começa essa confusão financeira, quando normalmente chama-se uma consultoria, né, ou um processo, ou um apoio ali para dar algum suporte, já está naquele momento de um endividamento violento. Né, que aí eu já não estou dando conta, né? Exatamente. Já está o gargalo do financeiro já está assim desesperador. E aí sim a gente percebe que precisa muito da parte jurídica, né, Idailda? A gente sempre fala que o endividamento ele é administrável, né? Dá para se administrar dívidas, né? Uau, mas como que isso acontece na prática? Essa informação é legal, hein? Isso, guarda aí. gente. Seja a dívida, ela tem dois momentos. Tem a dívida enquanto ela está no cenário extrajudicial, Tá. que é aquela dívida que eles estão te ligando, é um fornecedor que está mandando uma carta de cobrança. Então, você está ali no extrajudicial. Então, nesse momento, é possível você contratar um escritório, um advogado, para fazer negociações nesse momento. Por quê? Porque hoje, no Brasil, o judiciário é caro. A solução do judiciário, olha eu contra o meu time, mas tudo bem. Eu vou ser verdadeiros com vocês a que preço for. É caro, por quê? Porque quando o empresário vai entrar com o processo, ele paga custas, ele paga o oficial de justiça que vai entregar a carta. Se vai entregar a carta e a pessoa não está na casa, ele volta, o empresário paga de novo. E se perder o processo, paga a sucumbência e tem o custo com o advogado. Sempre a ação corretiva é muito cara. Sim. Né? Sempre limpar o fogão é mais caro do que desligar o botão antes do leite cair. É um exemplo muito caseiro, mas eu acho que é o mais adequado de todos. Então, às vezes, o empresário pensa assim, eu preciso de um advogado quando eu começar a receber um monte de intimação, tiver um monte de trabalhista, ação civil, e aí eu vou precisar de um advogado. E existe um serviço que o advogado pode fazer, o escritório jurídico pode fazer, antes desse momento, quando o empresário está endividado, mas ainda está no extrajudicial. Ué, mas aí o que o advogado vai fazer? Primeiro, o advogado vai ligar para a empresa. E como que eu administro a dívida? Eu tenho 3 empresas. Nas 3 eu devo 10 mil. E uma delas quer cobrar 15, porque quer 5 de juros. A outra quer cobrar o mesmo 10, porque quer recuperar o capital que já deu por perdido. E a outra fala, me dá 5 que eu quito a dívida. Qual o empresário precisa pagar primeiro? A que deu desconto. Sim. Então, ele precisa de um advogado ali para ligar, se for o caso de notificar. E se não tiver jeito nenhum? Aí vai usar o judiciário. Mas existe ali uma tentativa. E, às vezes, eu já atendi empresários que ele tinha dívidas extrajudiciais ali de 100 mil, por exemplo. Mas, quando ele olhava para a empresa dele, ele tinha créditos perdidos de 200. E ele só ficava assim, eu devo 100 mil, eu devo 100 mil. E quando você conversava com ele ali, ele falava, não, mas eu também as pessoas não me pagaram. E aí, não tem nem tempo para pensar nisso. Aí você traz esses créditos e você descobre que você pode, com o crédito dele mesmo que está a dívida dele, ele sobe dinheiro. E aí o que o advogado faz? Aí o advogado faz uma notificação extrajudicial e o advogado assume essa carteira de cobrança e começa a enviar ali a cobrança. Hoje tem os meios celular, Sim. Ou se vai ser uma carta com AR. E parte do crédito pode ser recuperado. E o que não recuperou? Entra na justiça. Mas aí vai ser caro? Depende. Se for até 40 salários mínimos, você entra pelas pequenas causas e não paga custa. Olha. Então, o advogado vai administrando a dívida. E eu já trabalhei para empresas que, quando eu conheci os proprietários, eles falaram assim, se eles me ouvirem, eles vão saber que foi eles. Minha dívida é impagável. Esquece de mim. Tributo trabalhista. E eu falei para eles, não existe dívida impagável. Essa é a boa notícia. Existem dívidas difíceis de pagar, mas impagável não existe. Nossa.
E a gente começou um trabalho de recuperação da dignidade e da saúde financeira da empresa. Então, tinha lá uns 20 processos. Qual deles a pessoa dava um desconto maior? E, às vezes, gente, na prática, tem trabalhador que ganhou uma ação na justiça, mas já deu por perdido, porque a empresa faliu, quebrou, não tem dinheiro, tenta bloquear, não bloqueia mais nada. E, de repente, recebe um telefonema do advogado da empresa para o advogado do trabalhador dizendo, olha, eu não tenho o seu crédito. Você tem um crédito de 30 mil? Não tenho. Mas eu tenho 5 mil aqui. Quer negociar? Gente, Pronto, né? o trabalhador negocia. Verdade. Porque ele pensa, a empresa não pode me pagar o 30. Sim, já tá E perdido, aí, né? o empresário quitou uma dívida de 50 mil ou 30 mil pagando 5. Ah, mas que injusto isso. Injusto é o trabalhador não receber nada. Porque a empresa também não tendo, não vai pagar. Então, essa negociação, ela é muito legal. Exato. Entendeu? Esse endividamento ele é administrável, né? E é incrível como, na prática, isso funciona, seja para quem deve, seja para quem tem crédito para receber. Funciona e funciona bem. É Né? incrível, né? Só não Legal, vai né? dar certo se tu não parar para começar a resolver. Né? Se tu ficar sempre dizendo, não, eu não consigo. Não, não vai dar. Não vai dar certo. Agora, quando tu tem a dívida, tu vai parar para organizar, ou tá ali a vida financeira toda bagunçada. Sim. Gente, se parar e começar a organizar, tem jeito. Pode ser difícil, mas tem jeito. Não vai resolver em um mês, talvez. Ah, gente, não vai resolver em um resumindo, ano. eu tenho que contar a história toda. Hoje, esse empresário tem 2 empresas, em 2 segmentos diferentes, não deve R$1 para ninguém, tem isso. funcionários e está feliz da vida. Meu Deus. E ele andava escondido, fugia das pessoas. Fugia. Via oficial de justiça, passava até mal. Vai penhorar o que hoje? Gente, tem esperança? É passos, né? Exato. É passos na direção certa e amparado pelos profissionais que vai te dar ali todo o suporte. Né? De confiança, um bom contador, um bom jurídico, um bom gestor financeiro. Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Exatamente. Interessante, Não, né? e é não se conformar, né? Não se conforme Sim. com a confusão. Não se conforme em viver ansioso e, de repente, viver fugindo das pessoas porque não conseguiu pagar. Busque realmente uma solução. Porque tem solução, né? Sim. Tem como organizar. E é engraçado, né? É uma coisa que eu sempre digo é que Deus, ele, para dar crescimento para algo, realmente precisa ter uma postura nossa, né? De caráter e de assumir. Porque, assim, aconteceu um endividamento, aconteceu um problema no negócio, ok, aconteceu. Agora, a gente negar o problema, que acho que é uma das maiores dificuldades. Acho que a gente precisa realmente, dentro do empreendedorismo, ir para um lugar de responsabilidade e assumir, entender, ok, teve um problema, eu vou encarar esse problema, então eu vou fatiar ele, né? Exato. Eu vou me posicionar e vou fazer o que está ao meu alcance. Vou investir em pessoas que vão me ajudar nisso, porque realmente a Idailda ela fala muito sobre isso, né? Que normalmente o empresário ele tem ali o dom para aquela área, para aquela expertise dele, mas ele não tem necessariamente que entender de um jurídico, de financeiro, e entender de um contador, não tem que entender de tudo isso. Ele precisa realmente entender que o negócio dele precisa desses braços, né? E que ele não precisa carregar tudo. Então, realmente, eu acho que uma mensagem assim, um overview aqui geral de tudo que a gente falou até agora é realmente você, empreendedor, colocar aí nesse passo a passo, né, gente? Foram tantas dicas aqui que a gente já colocou. Primeiro passo, separa ali o seu financeiro pessoal do CNPJ, né? Entende ali o que tem de gargalo, ou o que tem de controles que estão fugindo, né? Os buracos invisíveis, né? E aí a gente vai entendendo. Se você tem um endividamento, não abandone isso, não dê como perdido, mas realmente há esperança. Então, olha, acho que esse podcast hoje está sendo mais uma esperança para você não desistir, né? Exatamente. E cheio de ferramentas, né? Exato. Porque às vezes é só colocar ali uma planilha. Ah, eu não consigo separar. Não, separa, faz uma planilha, vai botando pingadinho. Ou então busca ajuda de um advogado para financiar as dívidas. Muito bom. São várias estratégias que estão surgindo aqui que, se você começar a executar uma, já vai fazer toda a diferença, né? Talvez chega num ponto que a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não consigo contratar tudo isso. Mas então, onde é que o caos está mais complicado? Isso. Né? Dá o primeiro passo. E aí depois você vai conseguir dar o segundo
e vai indo, né? Que é o fatiar. É indo aos Exato. E pouquinhos. interessante que hoje existe uma lei, inclusive, né? Que chama a lei do superendividamento. Olha isso. Olha. Né? Não dá tempo para a gente falar, Sim. tecer em detalhes, mas pesquisa aí no Google, no ChatGPT. Existe uma lei criada para salvar as pessoas endividadas, de maneira que ela negocie em juízo os seus débitos e ela garanta a sua sobrevivência. Isso é incrível. Olha isso. Existem ações próprias para isso. Pessoa que perdeu a dignidade, perdeu o salário por conta de dívidas e empréstimos e bloqueios. Então, ela tem ação para entrar para que o judiciário restaure a dignidade dela. Olha que Existem incrível. ações hoje de revisão de contrato, financiamento bancário de veículos, de imóveis, porque às vezes a pessoa no desespero fecha com juros fora da lei, né? Ou tem taxas que estão sendo cobradas ali que são ilegais. Então, gente, existem caminhos. E hoje, com a tecnologia, com o celular, dá para pesquisar, né? Então, tem lei para isso, para Sim. salvar o endividado, para que ele recomece, né? Exatamente. E recomeçar, né? A gente organiza tudo para poder recomeçar, para conseguir crescer. Não tem como crescer, né? Como ir além se eu não organizar o caos isso aí. que está. Exato. Né? Porque senão vai crescer o caos, né? Exatamente. A gente organiza. É isso mesmo. Organiza. É, Vamos exato. organizar primeiro para depois Deus dar o crescimento, né? Exatamente. E é no CPF, né, se vê muito claro isso. Porque as pessoas às vezes acham que elas precisam de mais dinheiro. O que eu preciso? De mais dinheiro. Só aumenta o caos. É isso aí. Se eu ganho 5 e aí estou endividada, sei lá, devo 2, eu vou ganhar 10 e vou começar a dever 4, 5. Por quê? Porque o caos só aumentou. Sim. Eu não organizei, eu não trouxe luz sobre o que estava acontecendo, aonde o meu dinheiro estava indo, e aí só aumenta, gente. Então, essa organização, essa clareza precisa para depois vir o crescimento. E é uma dica aí para 2026. Todo mundo está buscando que eu quero crescer, Exato. quero crescer. Então, tem o quê? 2 semanas aí? 2 semanas e um pouquinho. Pare e organize, enxergue esse Muito caos, bom. né? Passe por esse conflito de enxergar o caos, porque aí sim, em 2026, é possível ter um crescimento. Se não, não tem como. Sim. Vai se repetir a mesma coisa, né? Exatamente. E não importa o valor que está entrando na conta, Sim. ele vai se repetir. E aí vocês percebem que a gente começou com a mentalidade, estamos finalizando com a mentalidade. Ou seja, tudo parte de uma mentalidade renovada, né? De ações diferentes, mentalidade diferente é que vai realmente trazer um resultado diferente, gente. É isso mesmo. É o começo de tudo, né? Porque o nosso agir, ele é coerente com aquilo que eu penso. Sim. Então, como eu penso, o meu cérebro ele não vai agir diferente. Ele vai fazer exatamente. Então, às vezes a pessoa ela quer ter dinheiro, ela quer ser próspera, mas ela age como alguém que não tem como pagar, que não pode, que é coitadinho. Sim. O cérebro vai agir dessa maneira, né? E é engraçado que esse dia eu ouvi um trechinho de uma palavra falando sobre prosperidade, que no original, a tradução dessa palavra prosperidade é avançar. Isso aí. Então, a prosperidade, ela realmente parte de um lugar de agir, né? De avançar, de caminhar, de se movimentar. Acho que a gente ir para um lugar de, pobre de mim, né? Não. Então, vamos avançar, vamos organizar, vamos resolver, vamos buscar uma estratégia para esse endividamento, vamos avançar, vamos andar, vamos nos mover, né? Acho que o convite realmente hoje aqui é sair desse lugar de inércia ou de desesperança e avançar para um lugar de esperança, né? E de Isso. crescimento. E responsabilidade, né? Sim. Porque quando eu avanço, eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu vou. Sim. Eu vou ir. Eu vou assumir a responsabilidade e eu vou conseguir chegar lá. E acontece, né? Às vezes, quantas pessoas, como a Idalia estava falando, chegam realmente, nossa, não tem mais jeito. Meu CPF não tem jeito, meu CNPJ não tem jeito, minhas dívidas não tem jeito. Mas tem sim. Quando eu decido avançar, Sim. quando eu decido assumir essa responsabilidade, é possível. É isso aí, gente. Então vamos fechar agora com essa mensagem, né, gente? De esperança, olha. 2026 está aí batendo a porta e a mensagem da Organiza para você, empreendedor, é a esperança. Bora avançar, bora prosperar, que tem jeito, né? É isso aí. Pegue essas ferramentas que você ouviu aqui,
o que faz sentido, o que você já consegue começar agora e vamos avançar realmente. Assuma a responsabilidade, aproveita tudo que a gente falou e avança, né? E é aquilo, né? São estações. Então, se você está aí, está numa estação boa, procure ajuda para investir, para crescer. Muito bom. Mas se você está aí do outro lado, está num inverno bravo, procure ajuda para administrar esse endividamento, esse conflito aí, Sim. sair do outro lado mais forte e, às vezes, com uma situação muito melhor do que antes, né? Sim. Então, gente, olha, esse é um momento de reflexão para todos nós, né? Sim, exatamente, gente. E Então, vamos encerrando, então, por aqui, né? Não nos esqueça nas redes sociais, lá, siga no Instagram, aqui no YouTube, fique por dentro de tudo que a Organiza está compartilhando, para que você possa continuar avançando. Esse é o nosso desejo, né? E uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Até gente. a próxima. Boa noite.